Um menino pobre, invisível aos olhos do mundo, recebe uma proposta cruel diante de todos. Se você consertar isso, eu te dou 1 milhão. Ri um milionário diante de um avião quebrado. O que parecia apenas mais uma humilhação pública se tornaria o começo de uma reviravolta que ninguém naquele pátio de aeroporto imaginava. Antes de começar, me conta aqui nos comentários de qual cidade ou país você está ouvindo essa história. Eu amo saber de onde vocês estão nos ouvindo. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque essa história vai te prender até o fim. O nome do menino era Lucas. Tinha 12 anos e um silêncio que falava mais alto do que qualquer grito. Morava com a mãe num quartinho improvisado atrás de uma oficina desativada na beira da cidade. Uma cidade pequena do interior, onde o barulho dos caminhões misturava com o cheiro de poeira e óleo queimado. O pai tinha morrido quando ele ainda era pequeno, num acidente de estrada, e desde então a vida tinha virado uma sucessão de dias apertados. Lucas estudava em escola pública, ia com o uniforme sempre limpo mas gasto, costurado pela mãe à noite à luz fraca de uma lâmpada pendurada, e nos fins de semana ele ajudava como podia, limpava peças velhas, juntava latinhas, varria o chão do antigo galpão onde um dia funcionara uma oficina mecânica e onde agora só restavam ferramentas enferrujadas, bancos quebrados e, no fundo, algo que chamava sua atenção desde pequeno, um avião agrícola antigo, esquecido, abandonado como se nunca tivesse sido importante. Lucas não sabia explicar, mas desde a primeira vez que colocou a mão naquela fuselagem fria, sentiu algo diferente. Passava horas observando cada detalhe, cada fio solto, cada parafuso faltando, como se aquele avião também estivesse ferido, como se fosse um espelho da própria vida dele. Todos os dias, antes de ir para a escola, ele passava ali, tocava na hélice parada e sussurrava: "Um dia você voa de novo." Não porque acreditasse em milagre, mas porque precisava acreditar em alguma coisa. Naquele dia específico, a cidade estava em alvoroço. Um milionário famoso tinha chegado, dono de fazendas, empresas e aeronaves. O nome dele era Augusto Brandão, conhecido por chegar nos lugares fazendo barulho, não só de motor, mas de desprezo. Ele tinha comprado terras, patrocinado eventos e feito questão de deixar claro que dinheiro era sua linguagem principal. Naquele sábado, haveria uma espécie de exposição improvisada no pequeno aeroclube da cidade. Augusto tinha trazido um avião particular novo para mostrar. Pousou como se fosse dono do céu. Gente simples se aproximava curiosa. Crianças, trabalhadores, vendedores ambulantes. Lucas estava ali também, não porque se sentisse parte daquilo, mas porque o avião velho ficava ali perto. Ele tinha ido limpar o galpão cedo e acabou atraído pelo movimento. Quando Augusto percebeu o avião agrícola abandonado, franziu o rosto, riu alto e apontou: "Que coisa mais ridícula! Isso ainda existe?" Alguém respondeu com cuidado que era um avião antigo, sem uso há anos. Augusto riu mais alto ainda. "Isso não voa nem em sonho." Lucas ouviu e sentiu o rosto queimar. Tentou se afastar, mas algo dentro dele doeu. O milionário então se aproximou mais. Viu Lucas observando de longe, um menino magro, com roupas simples, mãos sujas de graxa, e resolveu usar aquilo como palco. "Ei, garoto." Lucas parou, sentiu o coração acelerar, olhou em volta. Ninguém respondeu. "É com você mesmo." Augusto continuou, chamando a atenção de todos. "Você mexe com isso?" Lucas respondeu baixo: "Eu gosto de olhar." O milionário riu. "Olhar?" Fez um gesto de desprezo. "Então olha isso aqui." Apontou para o avião abandonado. "Se você consertar isso e fizer voar, eu te dou 1 milhão. As pessoas riram, algumas com nervosismo, outras por pura maldade. Alguém cochichou: "Coitado." Outro disse: "Isso é brincadeira." Lucas ficou parado. Sentiu um nó na garganta. Queria desaparecer. Augusto não parou. "Vamos, garoto. Não é isso que vocês pobres querem? Dinheiro?" Alguém tentou intervir, mas o milionário levantou a mão. "Não, deixa, é até engraçado, olha a cara dele." Lucas sentiu os olhos marejarem, mas não chorou. Apertou os dedos sujos de graxa, respirou fundo. Não respondeu, não xingou, não correu. Apenas abaixou a cabeça. Aquela humilhação entrou como faca. Não era só sobre dinheiro. Era sobre ser tratado como nada, como alguém que podia ser usado para diversão.
Augusto riu satisfeito, virou as costas e voltou para o avião novo, deixando o riso ecoar no pátio. Lucas saiu devagar, caminhou até o galpão, sentou no chão ao lado do avião velho, passou a mão na fuselagem, sentiu a garganta fechar e finalmente chorou em silêncio, sem soluço, sem barulho, como quem já aprendeu cedo demais que ninguém corre para ajudar. Naquele dia ele não voltou para casa cedo. Ficou ali até o sol começar a baixar, lembrando da mãe dizendo sempre: Deus vê tudo, meu filho, mesmo quando ninguém vê. Lembrava do pai explicando como funcionavam motores, sim. Antes de morrer, lembrava de como gostava de desmontar coisas quebradas só para entender como funcionavam. Lucas não sabia nada de engenharia, nunca tinha feito curso, mas tinha curiosidade, paciência e um respeito profundo por coisas que os outros descartavam. Quando a mãe chegou preocupada, chamou Lucas, ele limpou o rosto rápido, respondeu: Já tô indo. Em casa, ela percebeu algo diferente, mas não insistiu. Apenas colocou o prato de comida simples na mesa, arroz, feijão e um ovo dividido. Lucas comeu em silêncio antes de dormir, ajoelhou ao lado da cama improvisada e orou baixinho: Deus, eu não quero 1 milhão. Eu só não quero ser tratado como lixo. No dia seguinte, na escola, os comentários já tinham se espalhado. Colegas riam. Um disse: E aí, milionário? Outro imitou a fala do homem rico. Lucas sentiu vergonha, mas ficou quieto. A professora percebeu, mas não sabia da história completa. No recreio, ele ficou sozinho, desenhando no caderno. Não carros, não casas, mas asas, hélices, linhas que se cruzavam. Naquele mesmo dia, ao voltar para o galpão, encontrou alguém ali. Um senhor de cabelo branco, roupas simples, olhar atento. Era seu Antônio, ex-mecânico de aviação agrícola, aposentado, que passava ali às vezes por saudade. Ele observava o avião velho com cuidado. Lucas ficou parado com medo de ser mandado embora. O homem sorriu de leve. Você gosta disso, né? Lucas respondeu com respeito: Gosto sim, senhor. Antônio assentiu. Esse avião já salvou muita lavoura. Passou a mão na fuselagem. Ninguém olha mais para ele, mas ainda tem história aqui. Lucas sentiu algo diferente. Alguém estava falando com o avião como ele falava. Aquele encontro parecia simples, mas seria o primeiro pequeno sinal de que nem todo mundo ria, nem todo mundo desprezava. Enquanto isso, na cidade, Augusto Brandão seguia sendo celebrado. Jantares, fotos, discursos, sem imaginar que aquela frase jogada como piada tinha plantado algo que ele mesmo não seria capaz de controlar. Até porque a humilhação que quebra uns, em outros vira semente. E Lucas, mesmo ferido, tinha decidido, sem anunciar, sem prometer, sem desafiar ninguém, que jamais pisaria naquele pátio novamente de cabeça baixa, não por dinheiro, mas por dignidade. E naquele galpão esquecido, ao lado de um avião abandonado, começava algo que ninguém ali ainda conseguia enxergar. A semana seguinte, a humilhação parecia mais pesada do que todas as outras juntas. Lucas acordava cedo, como sempre, mas agora carregava um peso novo no peito. Não era só a pobreza, não era só a ausência do pai, era a lembrança constante do riso, do dedo apontado, da frase jogada como esmola venenosa: Se você consertar isso, eu te dou 1 milhão. Aquela frase ecoava na cabeça dele enquanto caminhava até a escola, enquanto copiava a matéria no caderno velho, enquanto ouvia colegas cochicharem e rir. Já embaixo, ele fingia não ouvir, mantinha os olhos no papel, mas por dentro sentia como se estivesse sempre sendo observado, testado, diminuído em casa. A mãe percebia o silêncio ainda maior. Lucas sempre foi quieto, mas agora havia algo diferente, um olhar distante. Ela perguntava: Tá tudo bem, meu filho? E ele respondia: Tá sim, mãe, porque não queria preocupá-la. Ela já carregava demais, trabalhava como diarista, às vezes como cozinheira em festas. Chegava cansada, mãos inchadas, sorriso. Esforçado, Lucas sentia que precisava ser forte por ela também. Naquela mesma semana, seu Antônio voltou ao galpão. Encontrou Lucas limpando peças antigas. O velho mecânico observou em silêncio por alguns minutos. Depois disse: Você tem cuidado. Não sai quebrando tudo, isso é bom. Lucas sorriu de leve, quase imperceptível. Meu pai dizia que máquina sente quando a gente trata com respeito. Antônio assentiu. Seu pai era esperto.
Aquela frase tocou fundo. Lucas engoliu seco. Era raro alguém falar do pai sem pena, sem pressa. Os dois começaram a conversar aos poucos, sempre enquanto mexiam no avião abandonado. Antônio explicava histórias, não dava aula formal, mas contava casos, falava de motores que falhavam por detalhe, de hélices desalinhadas, de aviões que só precisavam de paciência. Lucas ouvia com atenção absurda, perguntava pouco, mas absorvia tudo. À noite, em casa, desenhava o que tinha ouvido, anotava palavras difíceis, buscava entender. Não tinha internet em casa, mas, às vezes, Zés usava o computador velho da escola na aula de informática, pesquisava termos simples, aprendia devagar, sem ninguém saber. Enquanto isso, a cidade continuava comentando o episódio. O nome de Augusto Brandão surgia em conversas como sinônimo de poder. Homem rico é assim mesmo, diziam alguns. Outros defendiam, foi só brincadeira. Lucas aprendia cedo que muita gente confunde crueldade com humor quando vem de cima. Na escola, um dia, a professora pediu uma redação sobre sonhos. Lucas travou. Olhou para o papel em branco. Pensou em responder não tenho, mas lembrou do avião. Escreveu sobre algo que não disse em voz alta. Escreveu sobre consertar o que está quebrado, sobre fazer algo voar de novo. Quando entregou, sentiu vergonha, como se tivesse se exposto demais. Dias depois, a professora o chamou na mesa, falou baixo. Seu texto é bonito, Lucas. Ele apenas assentiu. Não estava acostumado a elogio. Naquele sábado, Augusto voltou à cidade, dessa vez para inaugurar uma loja. Havia dá discurso, aplausos. Lucas não foi ver, ficou no galpão. Mas ouviu o barulho de longe. Antônio comentou. Homem gosta de plateia. Lucas perguntou. O senhor acha que avião velho pode voar? Antônio respirou fundo, olhou para a fuselagem, respondeu com cuidado. Acho que pode, mas não é fácil e não é para provar nada para ninguém. Lucas assentiu. Eu sei, mas por dentro sentia algo crescer. Não raiva, não vingança, mas uma vontade firme de não aceitar o rótulo que tinham colocado nele. Os dias foram passando. Lucas começou a ajudar Antônio em pequenas tarefas. Segurar ferramenta, limpar peças, ouvir histórias. Não recebia nada por isso, mas ganhava algo maior, confiança. Alguém acreditava que ele podia aprender. Um dia, Antônio trouxe um manual antigo, amarelado. Colocou sobre a mesa improvisada. Guarde isso, não é livro de milagre, é de trabalho. Lucas segurou como se fosse algo sagrado. Naquele mesmo dia, um problema surgiu. A mãe de Lucas ficou doente, febre alta, falta de ar. Ele precisou faltar à escola para levá-la ao posto de saúde. Esperaram horas. Lucas segurava a mão dela, orava em silêncio. Deus, não deixa minha mãe. Lembrava do pai, sentia medo. No fim, ela foi atendida. Nada grave, mas o susto ficou. Ao voltar para casa, Lucas se sentiu pequeno de novo, como se tudo pudesse desmoronar a qualquer momento. Naquela noite, ajoelhou e orou de novo. Não pediu dinheiro, pediu força, pediu sabedoria, pediu para não endurecer o coração. Enquanto isso, Augusto Brandão começava a enfrentar pequenos contratempos. Nada grave ainda, mas rumores de atraso em obras, funcionários reclamando, ele ignorava, acostumado a mandar, não a ouvir. Em uma roda de conversa no bar, alguém comentou, e aquele menino do avião? Augusto riu. Se ele fizer aquele trambolho voar, eu dobro o prêmio. Gargalhadas. Lucas não estava lá, mas a frase chegou aos seus ouvidos dias depois. Alguém contou rindo, esperando reação. Lucas apenas baixou os olhos, voltou para o galpão, tocou no avião. Sentiu a velha mistura de dor e esperança. Antônio percebeu o semblante fechado. Te machucaram de novo? Lucas respondeu. Não, só falaram. O velho suspirou. Palavra também machuca. Depois completou. Mas também constrói. Naquela tarde, Antônio mostrou algo importante. Um problema no sistema que explicava por que o avião nunca mais voou. Lucas entendeu devagar, fez perguntas, ajudou como podia. Saiu de lá, sujo de graxa, cansado, mas com um brilho diferente no olhar, pela primeira vez desde a humilhação. Sentia que estava caminhando, mesmo sem saber para onde exatamente. Em casa, a mãe percebeu. Você está diferente. Lucas respondeu. Aprendendo. Ela sorriu. Passou a mão no cabelo dele.
Seu pai ia gostar. Aquela frase foi como um abraço. Os dias seguintes trouxeram pequenos sinais. Um comerciante do bairro passou a guardar latinhas para Lucas vender. Um colega parou de rir e começou a observar. A professora elogiou outra redação. Nada grande, nada milagroso, apenas pequenas portas se abrem. Tu, como se o mundo estivesse dizendo baixinho, continua. Lucas ainda sentia a ferida da humilhação. Ainda lembrava do riso, mas agora havia algo mais forte crescendo por baixo. Uma certeza silenciosa de que dignidade não se compra, se constrói, enquanto o avião continuava parado, mas já não parecia tão morto. E o menino que todos tinham rido começava, sem anunciar, a dar os primeiros passos para se levantar. O tempo avançava devagar, como se cada dia exigisse de Lucas uma dose maior de paciência do que o anterior. A rotina seguia dura, escola de manhã, pequenos bicos à tarde, o galpão sempre que dava, mas agora havia algo novo, um olhar atento da cidade. Não de apoio ainda, mas de curiosidade. É aquele menino do avião, diziam alguns. Outros ainda riam, outros apenas observavam. Lucas sentia esse peso quando caminhava pelas ruas de chão batido. Sabia que qualquer passo em falso viraria motivo de deboche, mas também sabia que não podia parar. Antônio continuava indo ao galpão, mas começou a alertar. Isso aqui não é brincadeira, menino. Avião não perdoa erro. Lucas respondia sério. Eu sei, mesmo sem saber tudo. Respeitava cada limite. Um dia, enquanto mexiam numa parte delicada, Antônio sentiu uma tontura forte. Precisou sentar. Lucas correu, trouxe água, ficou ali ao lado, em silêncio, até o velho melhorar. Antônio sorriu fraco. Acho que está na hora de eu ir mais devagar. Lucas sentiu um aperto. Percebeu que não podia depender só do outro. Precisava aprender a caminhar com as próprias pernas. Naquela noite, em casa, estudou o manual até tarde. A mãe pediu, vai dormir, meu filho. Ele respondeu, só mais um pouquinho. Não por obsessão, mas porque sentia que aquilo era uma responsabilidade, não uma aposta. Na escola, as provocações aumentaram. Um colega disse alto, quando for milionário não esquece da gente. Risos. Lucas ficou quieto, mas depois, no banheiro, chorou sozinho. Ou em desistir, pensou, quem eu tô tentando enganar? Lembrou da mãe doente, da casa simples, da frase do milionário ecoando como sentença. Naquela tarde, não foi ao galpão. Ficou andando pela cidade sem rumo. Parou em frente à igreja simples da praça, entrou, sentou no último banco, não havia ninguém. Lucas olhou para o altar e falou baixo, Deus, se isso não for para mim, me mostra, porque eu tô cansado. Ficou ali um tempo, em silêncio, saiu sem resposta clara, mas com o coração um pouco mais leve. No dia seguinte, ao voltar ao galpão, encontrou algo diferente. Uma peça que estava faltando havia anos estava ali, apoiada sobre a mesa. Lucas estranhou, perguntou a Antônio, que respondeu, um caminhoneiro passou aqui ontem, viu a gente mexendo nisso, disse que tinha uma peça guardada no fundo do baú, deixou aqui. Lucas sentiu um arrepio. Não era milagre espalhafatoso, era coincidência boa, daquelas que parecem resposta suave. Aquele pequeno gesto reacendeu algo dentro dele. Os trabalhos avançaram devagar, com cuidado, mas avançaram. Enquanto isso, Augusto Brandão começava a se incomodar com boatos. Alguém comentou em uma reunião, o menino ainda está mexendo naquele avião. Augusto respondeu com desprezo, deixa brincar. Mas por dentro sentiu um incômodo estranho. Não pelo avião, mas pelo fato de não ser mais o centro da história. Numa manhã de sábado, houve um evento no aeroclube. Augusto apareceu de novo, cercado de gente. Lucas estava lá, não para se exibir, mas porque precisa. Vá testar algo no avião, velho. Quando Augusto o viu, riu. Olha ele aí, chamou a atenção de todos. E então, garoto, já ficou rico? Lucas sentiu o coração acelerar. Todos olharam. O silêncio pesou. Antônio não estava ali naquele momento. Lucas respirou fundo, respondeu baixo, mas firme. Ainda não, senhor. Augusto gargalhou. Claro que não. Alguém riu, alguém se calou. Lucas sentiu vontade de sumir, mas ficou. Continuou o que estava fazendo. Aquele silêncio digno incomodou mais do que qualquer ri. Exposta à atravessada, naquele mesmo dia um obstáculo grande surgiu. Uma falha grave foi descoberta. Algo que parecia impossível de resolver sem dinheiro. Lucas sentou no chão
cabeça entre as mãos, sentiu o velho desânimo voltar com força. Pensou em desistir de vez. Antônio chegou depois, ouviu tudo, ficou em silêncio. Depois disse: "Tem coisa que a gente não compra, mas contorna." Explicou uma solução alternativa, mais demorada, mais difícil, mas possível. Lucas sentiu admiração, mas também medo. Era ali que muita gente desistiria, naquela noite. A mãe percebeu o abatimento, sentou ao lado dele e disse: "Filho, você não precisa provar nada para ninguém." Lucas respondeu com voz embargada: "Eu sei, mãe, mas eu preciso terminar o que comecei." Ela segurou o rosto dele. "Então termina do jeito certo." Aquelas palavras ficaram gravadas. Os dias seguintes foram de esforço dobrado. Lucas acordava mais cedo, estudava mais, errava, corrigia, não contava para ninguém. Enquanto isso, Augusto enfrenta. Vá a seu próprio teste. Um pequeno escândalo começou a circular. Funcionários reclamando de salários atrasados, algo que ele sempre negou. Ele tentou abafar, mas a cidade pequena espalhava rápido. O contraste começava a se formar. De um lado, o homem rico tentando esconder falhas, do outro, o menino pobre tentando consertar as próprias. Num fim de tarde, Lucas conseguiu resolver parte do problema que parecia impossível, não sozinho, mas com paciência. Quando percebeu, sorriu sozinho, olhou para o céu alaranjado e murmurou: "Obrigado." Não sabia a quem exatamente, talvez a Deus, talvez ao Pai, talvez à própria persistência. Naquele momento não sabia ainda, mas pessoas começavam a observar com outros olhos. O riso ia virando silêncio, a dúvida ia virando respeito, e o menino que quase desistiu começava a inspirar, sem discurso, sem palco, apenas com caráter, enquanto o avião, ainda no chão, já não era visto como piada por todos, e o jogo silencioso entre arrogância e dignidade avançava a par, a um ponto sem volta. A mudança no ar era quase imperceptível, mas estava lá como vento antes da chuva. Lucas sentia isso quando caminhava pela cidade. Já não ouvia tantas risadas abertas. Agora eram olhares curiosos, cochichos contidos, gente parando para observar de longe o galpão. O avião abandonado tinha deixado de ser só sucata e virado assunto. Ainda havia descrença, claro, mas o desprezo fácil começava a perder força. E isso incomodava profundamente Augusto Brandão. O milionário não gostava quando algo fugia do seu controle, ainda mais algo que ele tinha usado como piada pública. Numa reunião no aeroclube, alguém comentou: "O garoto tá levando isso a sério." Augusto respondeu seco: "Problema dele." Mas o tom denunciava irritação. Naquela mesma semana, Lucas sofreu uma nova humilhação. Dessa vez mais calculada, Augusto mandou organizar um pequeno evento no aeroclube. Convidou autoridades locais, imprensa regional, queria mostrar seus novos projetos, seus aviões, seu poder, e fez questão de colocar o AV, Jean velho de Lucas ali perto. Como contraste quando viu Lucas trabalhando, aproximou-se com um sorriso falso, alto o suficiente para todos ouvirem. "E aí, campeão, hoje é o grande dia? Vai fazer esse traste voar para todo mundo ver?" Algumas risadas surgiram, outras pessoas ficaram desconfortáveis. Lucas sentiu o rosto esquentar, mas lembrou das palavras da mãe: "Termina do jeito certo." Respirou fundo e respondeu apenas: "Tô trabalhando, senhor." Augusto fez cara de desdém. "Trabalhando?" Virou-se para o público. "Olha isso, gente. O menino acredita mesmo." Mais risos, mas algo tinha mudado. Não foi uma gargalhada geral. Houve silêncio também. Olhos que não riram. Lucas voltou ao trabalho. Mãos firmes apesar do tremor interno. Aquela humilhação doeu quase tanto quanto a primeira. Talvez mais, porque agora havia expectativa. Ele sentiu vontade de largar tudo ali mesmo. Mas ficou, terminou o que precisava, saiu sem olhar para trás naquela noite. Chorou de novo, mas não de vergonha, de cansaço. Questionou em oração: "Até quando?" No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Um jornalista local apareceu no galpão. Tinha ouvido falar da história, não de Augusto, mas do Manny. Ino perguntou se podia conversar. Lucas ficou nervoso. Não sabia o que dizer. Antônio estava ao lado. Colocou a mão no ombro dele. "Fala a verdade." O repórter perguntou: "Por que você faz isso?" Lucas respondeu simples: "Porque coisa quebrada também merece chance." A frase saiu sem ensaio, mas carregava tudo o que ele sentia.
A matéria não foi grande, mas circulou. Chegou a ouvidos que Augusto não esperava. Junto com isso, surgiram problemas maiores para o milionário. Denúncias mais fortes sobre atrasos, contratos mal explicados. A imagem impecável começava a rachar. Augusto reagiu com arrogância, ameaçou processar, tentou abafar, mas cada reação exagerada só aumentava o contraste entre ele e o menino silencioso. Enquanto isso, no galpão, Lucas avançava mais do que nunca. Antônio já não ficava o tempo todo, mas confiava, observava de longe. Um dia disse: "Você já não precisa de mim para tudo." Lucas respondeu: "Preciso sim." Antônio sorriu. Não como antes. Aquele reconhecimento mexeu fundo. O avião estava quase pronto para um teste simples. Nada de voo ainda, apenas funcionamento básico. Lucas passou a noite anterior praticamente sem dormir, não de ansiedade, mas de responsabilidade. No amanhecer, ajoelhou ao lado da cama e orou: "Se não der certo, me ajuda a aceitar, se der, me ajuda a não me perder." Quando chegou ao galpão, havia gente ali, mais do que de costume, curiosos, alguns silenciosos, outros torcendo em segredo. Augusto também apareceu, não por apoio, mas por controle. Queria ver com os próprios olhos o fracasso. Lucas percebeu a presença dele, sentiu o peso do olhar, mas focou no que precisava fazer. Mãos firmes, passos calculados. Antônio observava de longe. O momento do teste chegou. Lucas respirou fundo, acionou o sistema. O som inicial foi irregular. Um silêncio tenso tomou conta. Alguém murmurou: "Vai dar errado." Augusto sorriu satisfeito. Então algo aconteceu. O motor estabilizou, não era perfeito, mas funcionou. Um som firme, constante. Lucas sentiu. Os olhos marejarem, desligou rapidamente. Não era hora de forçar. O avião não voou, mas viveu. E isso foi suficiente para mudar tudo. O público ficou em silêncio. Depois, alguns aplausos tímidos surgiram. Augusto ficou vermelho, tentou rir. "Qualquer coisa liga." Mas a frase soou vazia. Alguém respondeu: "Isso não é qualquer coisa." Pela primeira vez, o milionário perdeu o controle do ambiente, tentou se impor, mas percebeu que não era mais dono da narrativa. Aquela virada discreta começou ali, não. Com aplausos estrondosos, mas com respeito, Lucas desceu do avião, sentou no chão, sentiu as pernas bambas. Antônio se aproximou, abraçou-o rápido, disse baixo: "Você fez." Lucas respondeu: "Ainda não." Mas sabia que algo tinha mudado para sempre. Enquanto o avião esfriava, o orgulho de Augusto queimava, e ele começava a acolher publicamente as consequências da própria arrogância, porque quando o silêncio respeitoso substitui o riso, a humilhação troca de lado, mesmo que ninguém ainda diga em voz a LTA. O silêncio que se seguiu àquele teste simples foi mais pesado do que qualquer gargalhada que Lucas já tivesse ouvido. Não era um silêncio de pena, nem de deboche. Era um silêncio de reconhecimento contido, daqueles que mudam o rumo das coisas sem precisar anunciar. As pessoas foram embora aos poucos, comentando baixo, alguns olhando para trás, outros balançando a cabeça em sinal de surpresa. Augusto Brandão ficou parado por alguns instantes, com o sorriso travado no rosto, como quem não aceita que perdeu o controle da cena. Tentou ainda fazer piada com o assessor, mas a resposta veio seca, sem risada. Aquilo o feriu mais do que qualquer afronta direta, porque dinheiro não compra respeito quando ele nasce da dignidade alheia. Nos dias seguintes, a cidade começou a falar de outra forma. Não era mais o menino do avião quebrado, agora era o menino que fez funcionar. Lucas ouvia isso com estranhamento. Não se sentia herói. Ainda acordava cedo, ainda ajudava a mãe, ainda ia à escola com o mesmo uniforme gasto, mas algo nele estava mais ereto, mais inteiro. Enquanto isso, Augusto entrava numa espiral de irritação. Tentou dar entrevistas para desviar o foco, mas as perguntas voltavam sempre para o mesmo ponto: atrasos, contratos, funcionários insatisfeitos. Ele reagia mal, elevava o tom, mostrava o lado que sempre escondeu atrás do dinheiro, e isso começou a custar caro. Num final de tarde, Lucas foi chamado ao aeroclube. Havia uma reunião, autoridades, imprensa local. Augusto estava lá visivelmente tenso. O assunto oficial era outro, mas o clima era de cobrança. Alguém perguntou em voz alta: "E o avião do menino?"
Augusto tentou cortar. Isso não vem ao caso. Mas o repórter insistiu. Vem sim, porque o senhor riu publicamente e prometeu algo. Um burburinho se formou. Lucas sentiu o coração disparar. Não queria estar ali, mas sabia que não podia se esconder. Augusto perdeu a paciência. Levantou a voz. Aquilo foi uma brincadeira. A palavra ecoou. Brincadeira. Lucas. Sentiu o velho aperto, mas antes que a dor o engolisse, alguém falou. Foi seu Antônio com voz firme. Não foi brincadeira para ele. O silêncio voltou. Augusto tentou se defender. Não devo nada a ninguém. O repórter então trouxe à tona documentos, denúncias, atrasos, mentiras ditas em entrevistas anteriores. Tudo ali, diante de todos. O milionário começou a se enrolar. Contradisse-se, levantou a voz, perdeu a postura, a máscara caiu. Não foi uma humilhação fabricada. Foi consequência direta da arrogância. Enquanto isso, Lucas permaneceu quieto, mãos cruzadas, olhar baixo. Não precisava dizer nada. Sua postura dizia tudo. Alguém perguntou a ele, o que você espera agora? Lucas respondeu simples, eu só fiz o que eu sabia fazer. Aquela frase encerrou qualquer tentativa de espetáculo. Naquele momento, Augusto percebeu que tinha perdido não só a aposta moral, mas o controle da própria imagem. Saiu apressado, sob olhares de reprovação, sem aplausos, sem despedida. A cidade comentaria aquilo. Por muito tempo, mas Lucas saiu dali em silêncio. Voltou para casa, sentou com a mãe à mesa simples, contou o que aconteceu. Ela ouviu tudo, segurou a mão dele e disse, Deus honra quem anda certo. Lucas sentiu algo se aliviar dentro dele. Não era vitória sobre alguém, era libertação de um peso antigo. Dias depois veio a consequência prática. Augusto foi obrigado a responder processos, perdeu contratos, seu nome deixou de ser sinônimo de poder incontestável. Enquanto isso, uma escola técnica da região entrou em contato. Tinham visto a história, ofereceram uma bolsa para Lucas. Antônio chorou ao ouvir, a mãe chorou mais ainda. Lucas apenas agradeceu. Sabia que aquilo não era sorte, era caminho construído passo a passo. O avião ainda não voara, mas já tinha cumprido seu papel maior, ensinar que dignidade levanta mais alto do que dinheiro, e que quem usa o poder para humilhar acaba, cedo ou tarde, exposto pela própria voz, enquanto o menino que nunca reagiu com violência se levantava, não em palco, mas na vida. Depois que saiu daquela reunião no aeroclube, Lucas caminhou pelas ruas da cidade com a sensação estranha de que algo muito pesado tinha ficado para trás. Não era alegria, não era euforia. Era como se uma pressão antiga tivesse finalmente soltado o peito. O nome de Augusto Brandão ainda ecoava nos comentários das pessoas, mas agora de um jeito diferente, não mais como símbolo de poder intocável, e sim como exemplo de alguém que caiu pelo próprio excesso. Enquanto isso, Lucas voltou para casa. Cantou-se à mesa simples com a mãe. Contou tudo com calma, cada detalhe, desde o momento em que o milionário perdeu o controle até o silêncio constrangedor que tomou conta do lugar. A mãe ouviu em silêncio, segurando a mão dele, os olhos marejados. Quando ele terminou, ela respirou fundo e disse com voz firme, meu filho, isso não foi sobre dinheiro, foi sobre Deus mostrando quem você é. Lucas assentiu. Sentia isso também, mas ainda não sabia o que fazer com aquela nova realidade. Nos dias seguintes, a cidade começou a se movimentar de forma diferente ao redor dele. Pessoas que antes desviavam o olhar, agora cumprimentavam. Comerciantes ofereciam ajuda. Professores demonstravam orgulho, mas Lucas se mantinha o mesmo. Acordava cedo, ajudava a mãe, ia à escola, voltava ao galpão, porque apesar de tudo, o avião ainda não tinha voado, e para ele aquilo ainda não estava terminado. Antônio percebeu isso logo no primeiro dia em que se encontraram depois da exposição pública do milionário, o velho. O mecânico observou Lucas em silêncio por um tempo, e depois disse, muita gente ia parar agora. Lucas respondeu, eu não terminei. Antônio sorriu de leve. Então vamos terminar direito. O trabalho continuou, agora com mais atenção da cidade, mas também com mais responsabilidade. Engenheiros da região começaram a aparecer, curiosos, respeitosos, alguns desconfiados, todos atentos. Lucas ouvia mais do que falava, fazia perguntas, anotava, aprendia. Não se sentia dono daquilo,
Sentia-se guardião. Enquanto isso, Augusto Brandão tentava reagir, concedeu entrevistas mal calculadas, culpou assessores, minimizou promessas, mas cada palavra só aprofundava o buraco moral em que ele mesmo tinha se colocado. Documentos começaram a circular, funcionários se sentiram encorajados a falar, fornecedores cobravam publicamente, e a figura do milionário arrogante começou a ruir de vez, não por vingança de Lucas, mas porque o silêncio digno do menino tinha escancarado o contraste, e contraste revela: Luca soube disso pelos outros. Nunca foi atrás, nunca comentou. Quando alguém tentava provocar dizendo: viu como ele caiu? Lucas respondia apenas: espero que ele aprenda. Essa resposta simples desconcertava mais do que qualquer crítica. A rotina ficou mais pesada, porque além da escola e do trabalho no galpão, Lucas começou a estudar por conta própria assuntos mais complexos, livros emprestados, apostilas antigas, noites mal dormidas. A mãe se preocupava, dizia: descansa. Ele respondia: só mais um pouco. Não por ambição, mas por responsabilidade. Sentia que aquele avião agora representava algo maior do que ele mesmo. Representava a chance de mostrar que coisa quebrada não é descartável. Nem gente, nem máquina, nem história. Um dia, chegou uma carta oficial. Lucas abriu com as mãos tremendo. Era a confirmação da bolsa na escola técnica da região. Integral, com auxílio transporte. A mãe chorou. Antônio ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: seu pai estaria orgulhoso. Luque. Sentiu um nó na garganta. Aquela frase ainda doía, mas agora doía diferente. Doía como saudade boa. Naquela noite, Lucas ajoelhou ao lado da cama e orou mais uma vez. Agradeceu, pediu sabedoria, pediu para não se tornar aquilo que o feriu. No aeroclube, começou-se a falar em teste de voo. Nada oficial ainda, apenas possibilidade. Lucas sentia medo, porque voo não é metáfora, é risco real. Ele sabia disso melhor do que ninguém. Antônio reforçava: se não for seguro, não sobe. Lucas concordava. Não havia pressa. Enquanto isso, Augusto Brandão enfrentava o isolamento, convites cancelados, eventos sem seu nome. Pessoas que antes o bajulavam agora se afastavam. O milionário tentou uma última cartada, mandou um emissário procurar Lucas com uma proposta vaga de apoio, patrocínio, associação de imagem. Lucas ouviu tudo em silêncio e respondeu educado: não preciso disso. O emissário insistiu, mas ele prometeu 1 milhão. Lucas respondeu com voz calma: eu nunca trabalhei por essa promessa. Aquela resposta correu a cidade como fogo baixo. Não fazia barulho, mas aquecia consciências. Os dias avançaram, o avião passou por novas revisões, ajustes finos, cada passo acompanhado por profissionais. Lucas observava, aprendia, ajudava, mas também aceitava quando diziam: isso não é com você. Aquilo mostrava maturidade, não orgulho. Finalmente, chegou o dia do teste definitivo, sem anúncio oficial, sem espetáculo, apenas o necessário. A mãe de Lucas estava ali, Antônio também, alguns técnicos, e poucas pessoas. O céu estava limpo. Lucas sentiu o coração disparar, mas respirou fundo. Lembrou de tudo que viveu até ali, da humilhação inicial, do riso, do silêncio, da dor, da fé, do trabalho. Colocou a mão na fuselagem e sussurrou: vamos com calma. Entrou no avião com respeito, não como dono, mas como alguém que sabe o peso de cada escolha. Enquanto isso, Augusto Brandão soube do teste e tentou aparecer, mas foi informado de que não era um evento público. Ficou de fora, pela primeira vez. Não por decisão de outros poderosos, mas por consequência da própria imagem. O avião começou a se mover. O som do motor foi firme, controlado. Lucas seguiu todos os protocolos. Cada segundo parecia eterno. O avião ganhou velocidade, saiu do chão, voou baixo, seguro, constante. A mãe levou a mão ao peito. Antônio fechou os olhos por um instante. O avião permaneceu no ar por alguns minutos e pousou com segurança. Quando parou, ninguém gritou, ninguém correu. Houve silêncio e depois lágrimas. Lucas desceu devagar, sentou-se no chão. Sentiu as pernas tremerem, não de medo, mas de alívio. Antônio se aproximou, segurou o rosto dele e disse: você fez do jeito certo. Lucas respondeu com a voz embargada: não fiz sozinho.
Aquela frase encerrava tudo o que ele acreditava, enquanto o avião esfriava sob o sol do interior. A história avançava para um ponto em que não havia mais volta, porque agora não era mais sobre promessa, nem humilhação, nem milionário algum. Era sobre um menino que se recusou a cair por dentro. E isso, mais do que qualquer voo, mudava destinos. O pouso seguro daquele voo discreto marcou algo que ninguém ali precisou dizer em voz alta, porque todos sentiram. O ciclo da humilhação tinha sido definitivamente quebrado, mas a vida não parou para aplaudir. No dia seguinte, Lucas acordou cedo como sempre. Ajudou a mãe a arrumar a casa. Pegou o ônibus para a escola técnica com a mesma mochila simples, só que agora carregava dentro de si um peso diferente, não de cobrança externa, mas de consciência. Ele sabia que aquele voo tinha atraído atenção, o maior do que qualquer fala, e atenção exige caráter constante. Na escola técnica, professores já o conheciam de nome, alguns alunos cochichavam, outros se aproximavam curiosos. Lucas manteve a postura discreta, respondia com educação, não se colocava acima de ninguém. Sabia que o respeito conquistado podia ser perdido se virasse vaidade. Antônio acompanhava tudo à distância. Observava com orgulho silencioso, mas também com preocupação. Certa tarde chamou Lucas para conversar no galpão. Sentara. "Me encaixas de ferramentas?" O velho mecânico falou baixo. "Quando a gente sobe, muita gente tenta subir junto." Lucas entendeu. Assentiu. "Eu sei." Antônio continuou. "E outros tentam puxar para baixo." Lucas respirou fundo, porque já sentia isso acontecendo. Convites começaram a surgir, propostas confusas, gente querendo usar a história como vitrine. Um produtor local sugeriu um documentário sensacionalista. Lucas recusou. Um político apareceu oferecendo ajuda em troca de foto. Lucas recusou de novo. O dizia sempre, não fiz isso para aparecer. Alguns entendiam, outros não, mas ele se mantinha firme. Enquanto isso, Augusto Brandão enfrentava o momento mais difícil da vida pública. A promessa do milhão, dita em tom de deboche, tinha se tornado um símbolo contra ele. Repórteres questionavam, o senhor pretende cumprir? Augusto tentava desconversar, dizia que não havia contrato, que era brincadeira, mas cada justificativa soava pior. Funcionários antigos deram entrevistas contando episódios de humilhação. O padrão ficou claro. O milionário arrogante que usava dinheiro como chicote moral, a imagem ruiu de vez. Processos avançaram, contas foram bloqueadas, não era ruína total, mas era queda suficiente para expor o vazio por trás do poder. Um dia, de forma inesperada, Augusto apareceu sozinho no galpão, sem assessores, sem imprensa. Lucas estava limpando ferramentas, sentiu o clima mudar quando o viu. O homem parecia menor, mais velho. Falou com voz controlada. Precisamos conversar. Luke respirou fundo. Antônio observava de longe. Augusto tentou manter a postura. Você sabe que aquilo foi mal interpretado. Lucas respondeu com calma. Não foi. O silêncio se instalou. Augusto continuou. Eu posso ajudar, financeiramente, posso abrir portas. Lucas levantou o olhar sem desafio, mas firme. Eu não preciso que o senhor me ajude. Preciso que o senhor entenda. Augusto franziu o rosto. Entender o quê? Lucas respondeu devagar. Que ninguém vira piada só porque é pobre. Aquela frase atingiu mais do que gritos. Augusto ficou alguns segundos em silêncio. Depois murmurou algo como, o mundo é assim. Lucas respondeu, não precisa ser. Não houve acordo. Não houve perdão teatral. Apenas uma conversa curta e dura. Augusto saiu sem olhar para trás. Pela primeira vez sem controle da narrativa. Antônio se aproximou e disse, isso exigiu coragem. Lucas respondeu, exigiu verdade. Os dias seguintes trouxeram consequências. A história do encontro se espalhou, não por fofoca, mas porque alguém viu, alguém contou, e a postura de Lucas foi novamente admirada. Enquanto isso, o avião agrícola começou a ser usado em pequenos trabalhos locais. Nada grandioso, mas suficiente para provar sua utilidade. Lucas acompanhava cada operação, aprendia com pilotos experientes, respeitava limites. A mãe assistia de longe, coração apertado, mas confiante. Dizia sempre, Deus te guarda. Lucas acreditava nisso, mas também fazia sua parte. Não romantizava risco, não acelerava processos. Na escola
Snica recebeu elogios formais, mas também críticas construtivas. Lucas aceitava, errava, corrigia, não se ofendia, entendia que crescer não é ser idolatrado, é ser lapidado. Enquanto isso, Augusto Brandão viu algo inesperado acontecer. Antigos parceiros se afastaram, novos nunca vieram. A solidão começou a pesar mais do que as perdas financeiras. Ele tentou reverter a imagem com doações públicas, mas agora soava oportunista. O público não comprava mais, porque aprendera a diferença entre gênero, cidade e vaidade. Em um domingo simples, Lucas foi à igreja com a mãe. Sentou no mesmo banco de sempre. Ninguém fez discurso, ninguém pediu foto. O pastor falou sobre humildade e responsabilidade. Lucas sentiu como se a mensagem fosse pessoal, mas sabia que não era só para ele. Depois do culto, uma senhora se aproximou, disse: "Meu neto quer estudar, você inspirou." Lucas sorriu tímido. Diz para ele não desistir. Aquela troca simples valeu mais do que qualquer manchete. O tempo avançava, e a história começava a se fechar sozinha. Não com espetáculo, mas com maturidade. O avião voava, a escola avançava, a mãe estava melhor, Antônio mais tranquilo, e Lucas começava a entender que a maior vitória não foi calar o riso do milionário, foi aprender a não deixar que aquele riso moldasse quem ele se tornaria. E isso preparava o terreno para o último capítulo, onde justiça não viria como vingança, mas como reparação silenciosa e crescimento verdadeiro, do jeito que a vida ensina quando a gente escolhe o caminho certo mesmo quando tudo convida ao contrário. O tempo passou com a mesma discrição com que Lucas sempre viveu, sem fogos, sem manchetes nacionais, mas com mudanças profundas que só quem acompanha de perto consegue perceber. A cidade voltou à rotina, mas já não era a mesma, porque histórias assim deixam marcas silenciosas. Lucas seguiu estudando na escola técnica, enfrentando dificuldades reais, provas difíceis, matérias que exigiam mais do que talento, exigiam disciplina. Houve dias em que pensou em desistir, especialmente quando o cansaço físico se juntava ao peso emocional de tudo o que tinha vivido. Mas nesses momentos, lembrava da primeira humilhação, não como ferida aberta, mas como referência de onde nunca mais queria voltar. A mãe continuava sendo seu porto seguro, acordava cedo para preparar o café, orava por ele em silêncio, às vezes deixava um bilhete simples na mesa: "Deus te acompanha." Lucas guardava esses papéis como se fossem medalhas invisíveis. Antônio acompanhava de longe. Já não precisava estar presente o tempo todo, porque sabia que o menino tinha criado raiz própria. Dizia para conhecidos: "Ele aprendeu a ouvir antes de querer mandar." E isso era o maior elogio que alguém como ele podia fazer. O avião agrícola passou a fazer pequenos serviços para produtores locais, sempre com cautela, sempre com supervisão. Lucas participava como aprendiz, não como dono da história. Respeitava cada etapa, cada limite, e isso fez com que pilotos mais experientes passassem a confiar nele, não pela fama, mas pela postura. Enquanto isso, Augusto Brandão enfrentava o desfecho inevitável do caminho que escolheu. Processos foram concluídos, multas aplicadas, acordos forçados, parte do patrimônio vendida. Não ficou pobre, mas perdeu algo que nunca mais recuperaria: a imagem de homem intocável. Agora era citado como exemplo de arrogância que virou lição pública em entrevistas antigas que voltaram a circular. Sua risada ecoava vazia, contrastando com o silêncio digno de Lucas, e essa comparação se tornava sua maior punição. Um dia, meses depois, Augusto tentou mais uma aproximação, desta vez por carta. Escreveu palavras calculadas, falou em arrependimento, em aprendizado, em reconhecimento. Lucas leu com atenção, sentiu um aperto estranho, não de raiva, mas de compreensão tardia. Mostrou a carta à mãe, depois a Antônio. Ficou em silêncio por um tempo e decidiu responder com poucas linhas: "Espero que o senhor encontre paz. Eu encontrei meu caminho." Não pediu nada, não cobrou nada, porque não precisava. Aquela resposta simples fechou definitivamente a ferida, sem aplausos, sem revanche. Na escola técnica, Lucas foi reconhecido oficialmente como aluno destaque, não apenas pelo projeto do avião, mas pela postura ética. Foi convidado a falar para novos alunos, subiu ao pequeno palco com nervosismo, respirou fundo e disse:
Ninguém aqui precisa provar valor humilhando ninguém. A frase foi anotada por muitos, repetida depois. Virou quase lema informal. A mãe assistia da plateia, olhos marejados, lembrando. Do menino calado que limpava latinhas, Antônio observava de braços cruzados, orgulhoso, mas sem dizer nada, porque sabia que algumas vitórias não pedem discurso. O tempo seguiu. Lucas cresceu, continuou simples, nunca usou a história como escudo ou trampolim. Quando perguntavam "e o milhão?", ele respondia: "Nunca foi sobre isso", porque de fato não foi. O que começou como humilhação virou lição coletiva, não só para o milionário, mas para todos que assistiram, aprenderam ou fingiram não aprender. A cidade mudou um pouco o jeito de tratar seus pequenos. Professores passaram a prestar mais atenção, comerciantes a respeitar mais, crianças a sonhar sem vergonha. Pequenos milagres plausíveis aconteceram, portas se abriram, encontros certos surgiram, não por mágica, mas porque caráter chama oportunidade. Num fim de tarde comum, Lucas voltou ao galpão, tocou a fuselagem do avião, agora ativo, lembrou da primeira vez que colocou a mão ali, menino, ferido, invisível, sorriu sozinho, não por orgulho, mas por gratidão, ajoelhou-se ali mesmo e agradeceu em silêncio pela mãe, por Antônio, pelas quedas e pelas forças recebidas, porque a maior transformação não foi fazer um avião voar, foi aprender a permanecer inteiro quando tentaram quebrá-lo, e assim a história se encerra, não com riqueza espetacular, mas com justiça, crescimento e esperança real, mostrando que dignidade não se compra, se constrói todos os dias. E agora, essa foi a nossa história de hoje, cheia de superação, justiça e esperança. Me conta aqui nos comentários, você já foi desacreditado e deu a volta por cima? Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar. Que Deus abençoe sua vida e até amanhã.